Oi gente, tudo bom? Hoje a gente vai dar continuidade às nossas videoaulas de biologia. Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre a biogênese e biogênese, sobre a origem da vida, e a gente ainda vai precisar de algum desses conceitos para a aula de hoje. A aula de hoje é sobre citologia. E o que é citologia? Citologia, cito está referente à célula e logia a estudo. Então é a parte da biologia que estuda as células. Então, a primeira pergunta que a gente vai fazer é: o que é uma célula? Célula é a unidade funcional e morfológica dos seres vivos. Ok, Letícia, lindo, maravilhoso, muito chique. Mas o que isso significa? Então, célula é uma unidade. Então, ela é uma unidade básica que compõe os seres vivos. Funcional está se remetendo à função, à fisiologia, a todas as reações, a todos os processos que acontecem dentro da célula que permitem que a vida aconteça e se propague. Morfológico está relacionado à estrutura física, à composição dos corpos dos seres vivos, a composição da estrutura dos seres vivos. Então, as células, elas são as unidades de função e de estrutura dos seres vivos. Mas a gente nem sempre soube tudo que a gente sabe hoje sobre células. A célula, ela foi descoberta no século XVII por Robert Hooke, que ele, utilizando uma versão muito antiga do que a gente hoje tem como microscópio, ele observou um pedaço de cortiça. Cortiça é a casca da árvore, da planta que a gente usa para fazer rolha de vinho. Então ele pegou um pedaço de cortiça da casca de árvore e observou, e ele viu vários pedacinhos, várias divisõezinhas, vários quadradinhos, que ele chamou de célula. Porque célula em latim significa pequeno cômodo, pequeno espacinho, enfim. E o que ele viu naquela cortiça que já estava morta foi só a parede celular das células vegetais. A partir daí, vários estudos foram sendo feitos e a gente chegou, a partir da investigação que as pessoas continuaram fazendo sobre as células, na teoria celular. E a teoria celular é uma teoria que é absolutamente importante para a biologia e ela parte de alguns princípios. Vocês talvez já tenham ouvido falar dela na aula sobre vírus, porque a teoria celular, ela fala o seguinte: primeiro, todos os seres vivos são formados por células. Segundo, uma célula só pode se originar a partir de outra célula. Que aí a gente também vai lembrar da aula de biogênese e abiogênese. Isso é uma perspectiva de biogênese. Um ser vivo se originando de outro. Uma célula só pode se originar a partir de outra célula. E a terceira questão é: as células são as unidades funcionais e morfológicas dos seres vivos. Então, a gente volta para a definição de célula. Vendo essas três questões da teoria celular, a gente começa a se questionar de algumas coisas. A primeira questão que a gente se pergunta é: se uma célula sempre surge de outra célula, de onde veio a primeira célula? Aí a gente entra naquela velha questão da biogênese contra a abiogênese. E a conclusão que a gente chega no final é: em algum momento, provavelmente houve uma abiogênese. A segunda pergunta que a gente se faz a partir da teoria celular é: e os vírus? Porque vocês viram na aula do vírus que algumas pessoas não consideram eles vivos, justamente pelo fato deles não terem célula. E aqui eu trouxe só pra gente relembrar alguns argumentos que colocam o vírus no lado dos seres vivos e outros que colocam o vírus no lado dos não vivos. As pessoas que falam que os vírus não são vivos é principalmente porque eles não são compostos por células, e na teoria celular todos os seres vivos são compostos por células, e porque eles não têm metabolismo, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, eles precisam entrar em uma célula para se reproduzir. As pessoas que argumentam para os vírus serem vivos, eles argumentam que quando um vírus infiltra na célula, ele tem a capacidade de se replicar utilizando o metabolismo dessa célula, e existe a capacidade de mutação. Todas as duas coisas são consequências do vírus ter na sua estrutura o material genético, o RNA ou o DNA. Então, só para a gente lembrar, isso com certeza foi conversado muito melhor na aula de vírus, mas isso é um questionamento que vai surgir sempre que a gente conversar sobre teoria celular.
E agora, no final, para a gente começar a entrar especificamente nas células, eu quero lembrar que as células elas podem ser classificadas. A primeira grande classificação de células que a gente tem é em procarióticas e eucarióticas. E elas têm algumas diferenças básicas. Aqui eu listei as características básicas das células eucarióticas e das procarióticas. E aqui tem desenhado uma procariótica e uma eucariótica. Antes da gente começar a diferenciar elas mais especificamente, eu quero lembrar vocês de uma coisa. A primeira grande diferença delas é o tamanho. A célula procariótica é muito menor do que a célula eucariótica. Mas aqui eu não fiz essa diferenciação para ser mais didático e a gente conseguir ver todas as estruturas. Mas só que essa relação de tamanho está errada. A célula eucariótica é muito maior. A diferença entre as células procarióticas e eucarióticas tem dois pilares básicos que eu vou citar algumas vezes ao longo da aula. A primeira é a existência ou não de núcleo, ou então você ter ou não o material genético organizado. E a segunda é a existência ou não de organelas membranosas, que são estruturas membranosas que criam compartimentos internos fechados e permitem que a célula exerça uma maior quantidade de funções. Vamos começar então pelas células procarióticas. As células procarióticas, elas são células bem menores e bem mais simples do que as células eucarióticas. Elas estão presentes nas bactérias, nas arqueobactérias, que a gente já viu na aula sobre a origem da vida, que são aqueles seres unicelulares que vivem em situações extremas, onde tem um alto nível de salinidade ou onde tem altas temperaturas, e as cianobactérias, todas compreendidas dentro do reino Monera. A gente consegue ver por conta disso que todos os seres procarióticos são unicelulares, ou seja, são compostos por uma única célula. Além disso, as células procarióticas não têm organelas membranosas. E elas não têm, como eu disse, a principal questão, a carioteca. A carioteca é a membrana que envolve o material genético formando o núcleo. O núcleo das células procarióticas, como a gente consegue ver aqui, esse é o material genético, ele está disperso pelo citoplasma. Só lembrando um conceito importante, o citoplasma ele é a área entre o material genético, entre o núcleo e a membrana plasmática. E ele é preenchido por citosol, que é uma substância líquida que preenche a célula. Então, o material genético, ou então quando alguns autores falam um núcleo desorganizado, ele está disperso pelo citosol e ele não tem uma membrana organizando ele. Além disso, a célula procariótica, vale ressaltar, a gente tem a membrana plasmática e a parede celular. A membrana plasmática, como eu coloquei ali em cima, a gente tem que lembrar que ela é formada por aquela dupla camada fosfolipídica, que eu já falei em algumas aulas, e ela tem uma característica de ter uma permeabilidade seletiva. A gente vai falar nas próximas aulas um pouco mais especificamente sobre a membrana plasmática, mas essa permeabilidade seletiva significa que ela deixa algumas coisas passarem e outras ela não deixa. Algumas ela coloca para fora e outras ela não coloca. Então ela controla o fluxo de moléculas de dentro para fora. A parede celular, ela é uma camada externa à membrana plasmática, que ela está presente nas células procariontes e também em algumas eucariontes, como é o caso de células vegetais, por exemplo, e de fungos, tenho quase certeza que fungos têm parede celular. E a parede celular, ela é permeável, ela não tem essa capacidade de escolher o que vai deixar passar ou não, e ela também é rígida. Ela não é maleável como a membrana plasmática. Além disso, a gente consegue ver na célula procariótica o ribossomo, que ele é responsável pela síntese de proteínas. A gente vai estudar um pouquinho melhor na aula específica das organelas como essa síntese acontece. Então, por exemplo, precisa construir mais músculo, precisa produzir algum hormônio que é uma proteína. Você vai usar os ribossomos para sintetizar essa proteína. E a outra estrutura da célula procariótica que eu coloquei é o plasmídio. O plasmídio ele é uma estrutura muito interessante porque ele é um pedaço de material genético circular que serve para conferir variabilidade genética em células procarióticas. Porque o que acontece? Em seres que a gente consegue ver uma reprodução sexuada muito clara, em que metade do material genético vem do pai, metade vem da mãe, ou então que você tem, enfim, a gente não necessariamente tem pai ou mãe, a gente tem, por exemplo, minhocas são hermafroditas, enfim, aí ao longo da biologia a gente vai ver muitas formas de reprodução.
Mas bactérias, teoricamente, elas vão se dividir em 2 seres iguais. Vão replicar o material genético e vão ter 2 filhos iguais, através do processo de mitose, de divisão celular. O plasmídio, ele é um pedaço de material genético que a bactéria absorveu e que confere variabilidade a ela. Então, às vezes, nesse plasmídio que tem nessa bactéria, tá dando a informação de como produzir uma enzima que faz com que ela consiga digerir o alimento mais rápido. E assim, ela tem uma vantagem evolutiva. Enfim, então os plasmídios, eles são pedaços de material genético que conferem variabilidade. As células procarióticas, elas podem ter outras estruturas, como pile, como flagelos, mas eu não coloquei elas representadas porque isso também é assunto mais para as aulas de microbiologia. Isso é um apanhado geral de citologia. A célula eucariótica, como o nome diz, eu é de real. Procariótica, vem de antigo, de antes. Eu é real, verdadeiro. Então, eucariótico. Ela tem a carioteca, que é essa membrana que está unindo o material genético dentro em um único lugar, formando a estrutura do núcleo junto com o material genético. Então, o núcleo é o material genético e a carioteca. A carioteca é a membrana. E as células eucarióticas, elas não só têm essa carioteca, como elas têm várias estruturas membranosas que fazem diversas funções, que a gente vai ver agora de maneira geral as organelas e o que elas fazem. Mas a gente vai ter aulas, como eu já disse, específicas para a gente entender um pouquinho melhor as estruturas celulares e como elas funcionam. As células eucarióticas, elas estão presentes em diversos tipos de seres vivos. Então, elas são presentes em animais, em plantas, em protozoários e em fungos. O que isso significa? A gente já vê de primeira mão que as células eucarióticas, elas podem estar presentes tanto em seres uni- ou pluricelulares, como eu disse antes, desde um elefante, ou um ser humano, ou um cogumelo, ou uma bananeira, até um protozoário que só tem uma célula. As células eucarióticas, elas são maiores e mais complexas que as células procarióticas. Agora a gente vai ver um pouquinho dessas organelas e falar de maneira geral a função de cada uma. Lembrando que a gente vai ver com um pouquinho mais de cautela e calma cada uma delas. Então eu já expliquei para vocês aqui o núcleo com material genético, a carioteca. A gente tem o lisossomo. O lisossomo, ele é uma bolsinha de membranosa que tem dentro enzimas. E ele serve para digerir as moléculas orgânicas que esse ser vivo absorveu para a sua energia. Seja ou que ele absorveu ou que ele produziu, se for uma planta, se for um ser autótrofo. Então o lisossomo, ele vai lá e ele joga essa enzima em cima das moléculas orgânicas que você está usando para tirar energia. E ele digere essas moléculas para elas ficarem em subunidades cada vez menores e você poder utilizar elas para tirar energia. O ribossomo, a gente já viu que ele é responsável pela síntese de proteínas. O complexo de Golgi, ele tem uma função tripla de armazenar, empacotar e secretar substâncias. Então, o que acontece? Você está produzindo um hormônio que você vai colocar para fora. Então, você está produzindo leite dentro da célula e você vai jogar para fora pelos ductos glandulares para conseguir amamentar. Ou então, você está produzindo suor. Tudo aquilo que seu corpo produz e ele quer jogar na corrente sanguínea ou quer jogar para fora, ele passa pelo complexo de Golgi, para o complexo de Golgi armazenar, empacotar e depois colocar para fora. E quem que está produzindo tudo isso que o complexo de Golgi está armazenando e empacotando? Então, a gente tem os retículos endoplasmáticos, que a gente tem o retículo endoplasmático liso, que produz lipídios, e o retículo endoplasmático granuloso ou rugoso, que produz proteínas. Então, por exemplo, você tem um hormônio que é feito à base de proteína. O retículo endoplasmático granuloso vai produzir, vai mandar isso para o complexo de Golgi vai pegar isso que foi produzido e vai jogar para onde tem que ser jogado. Importante lembrar que o retículo endoplasmático granuloso, ele é chamado de granuloso porque ele tem vários ribossomos grudados nele. Por isso que ele produz proteínas. Duas últimas questões que eu quero levantar para vocês são as duas organelas muito importantes, que é a mitocôndria, que é responsável pela respiração celular, então pela produção de energia a partir de moléculas orgânicas, e o cloroplasto, que ele é responsável por realizar fotossíntese. Então ele só está presente em seres fotossintetizantes.
Então ele é capaz de pegar a energia luminosa e transformar em matéria orgânica, em glicose. E de onde vieram todas essas organelas? E aí que a mitocôndria e o cloroplasto são muito especiais. A maioria dessas organelas vieram pelo que a gente chama de invaginações, que é a membrana plasmática que estava aqui começar a se dobrar para dentro, eventualmente se soltar e ficar um saquinho, uma organela, um vacúolo lá dentro, para conseguir, que vai começar a desempenhar diversas funções. Só que a mitocôndria e o cloroplasto, ele tem algumas características muito específicas. Uma delas é que eles têm material genético próprio, que não está relacionado ao material genético nuclear, não está relacionado ao material genético que está dentro do núcleo, que foi passado naquela célula. Ele é um material genético independente disso. Além de terem material genético próprio, eles também têm membrana dupla. Eles têm uma membrana externa, que se parece muito com a membrana celular, então o método da invaginação, e eles têm uma membrana interna própria. E a outra questão é que eles são capazes de se replicar. Quando uma célula está se replicando, a mitocôndria e o cloroplasto, eles se dividem sozinhos. E isso leva à hipótese endossimbiótica da origem da mitocôndria e do cloroplasto, que é a ideia de que eles eram seres unicelulares procariontes, que foram absorvidos por uma célula maior. E quando eles foram absorvidos, ao invés deles serem digeridos pelo lisossomo, a mitocôndria começou a produzir energia. Isso foi uma vantagem para a célula e elas entraram em uma relação harmônica. E ao longo dos milhares de anos, isso deu origem a uma célula que tinha aquele ser enquanto uma organela. Eles já não conseguiam viver um sem o outro. Seres que são heterotróficos só fizeram isso com a mitocôndria, com um ser procariótico heterotrófico. Seres que são autótrofos, eles absorveram também cloroplasto, que vem de um ser unicelular autotrófico que desenvolveu a capacidade de transformar energia luminosa em energia para utilizar nos seus processos celulares. Gente, isso foi, de maneira geral, um apanhado geral sobre citologia. Como eu falei, a gente vai ver um pouquinho mais sobre as estruturas celulares em si. Espero que não tenha ficado muito rápido, é uma aula um pouco cheia de informação. Vale a pena voltar nela depois que a gente tiver visto um pouco mais sobre cada organela em si, para revisar e poder ir vendo o que você lembra, o que você não lembra. E é isso. Obrigada!